Prevenção de gripe, por exemplo, eu tinha começando a escorrer coriza, escorrer nariz ou focinho, foi umas 30 gotas no meio copo de café, então aqui não gripa não. Tá com calor? Você tá com calor? Eu acho que precisa do ventilador, não. É, eu pensei nisso. Para economizar energia. Tá bom. Enfim, sol. Olha o sol. Sem sol não vai. E agora não combina com frio, não. Bom, frio só de ontem tá bom, agora Aí o Alex já tá legal. Ah, tá indo ver o frio dele de ser. Ah, gorda não sente frio, não. A Cátia ainda tá com frio. Ainda bem, né? Você sabe, né, mãe? Pois é, ué, eu tô bem também. Agora os outros sentem, seu marido. Daqui a pouco só Agora eles sentem. Aí eles pegam lá os Gordo não sente frio. Eu tô falando porque eu não sinto tanto frio assim. Alex, olha lá, tá de... Hoje você deu rei a blusa, mano. Não peguei blusa. Hoje Então, você pra não mim, o passou. frio ainda nem passou. Ainda tô encolhido. Gosto de sentir esse frio. Eu só vim de coisa que pode esfriar mais tarde. A cama fica Ele gelada. ainda tá acostumado com frio, né? O Juarez estava todo reforçado lá na Ele praça. se morou lá. Humanidade faz mais frio que A BH. gente já tá acostumado, eu gosto. Aqui quando tá Pra dormir o frio é uma 26, delícia. vai baixando. Cara. Pra nós 26 é calor, hein? Pra mim também. Ele de blusa frio de moletom e eu de bermuda com uma blusa assim. E às vezes aqui tá frio, pau. Frio pra mim é quando tá 15 graus E aqui. ela ainda liga o ventilador. Mas isso é normal de mulher depois de 50. Não, mas E eu, pra dar o frio que for, eu ligo o ventilador. Mas outro dia Mas tava vai frio faltar. aqui, eu tentei dormir sem o ventilador, não consegui, porque eu já... Acostumou O com o barulho. barulhinho, e o barulho aqui na rua, muito barulho na rua, entendeu? Aí eu não consegui dormir, eu tive que levantar Meu e ligar o ventilador é bom ventilador. pra respirar, parece que eu respiro melhor. Aí eu me embrulhei toda, né? O ventilador lá. Aí quando é assim, ele já me deixa lá sozinha. Esse ventilador meu aqui faz vento. Eu ponho um capacitor de 13, puxa, quando liga é um avião. Nem quero. Ligar, você fica aí que eu não quero encarar esse ventilador não. Eu vou lá pra sala, turma, lá sem nada. Sem nada. Só na coberta. Na porta todo picado. Nem frio? Eu também não ligo não, mas Cássia liga. Ela pode estar feliz. Ah, eu Patrícia, a gente liga, entendeu? Não tem jeito. Por causa do barulho. Por causa do barulho eu não Fábio, você consigo. tá lendo qual livro? Tô no 57. Ele tá em qual? 7 da reta. 16 de história. História do desenho da obra. Na obra? Fala mais. A pergunta é do Gonçalo. Ele pediu, lá do Uruguai. Uruguai? Isso. Ele pediu para me perguntar assim, ó, a minha pergunta é por que a segunda turma dos habitantes do mundo racional resolveram acompanhar a deformação, mesmo vendo o que estava acontecendo com os primeiros, que entraram por uma parte da planície que não estava pronta para o progresso. A sua perdida de virtudes, formando foco de luz, até a sua extinção em cima da resina e da goma. Pelo que entendi, os primeiros não sabiam o que ia acontecer, porque não sabiam o que era o sofrimento. Mas por que a segunda turma resolveu acompanhar a deformação? Se eles estavam sabendo o que estava acontecendo com os primeiros. É porque todavia não tinha chegado o sofrimento dos primeiros, então não sabiam e resolveram acompanhar a deformação
para ver em que ia dar, porque até onde eu entendi, o sofrimento não são o rosário da vida. Então, em primeiro lugar é a liberdade, né? Fazer uso da liberdade. Fazer uso da liberdade. E olha, foram vários chamados, os primeiros, vários chamados. Aí ficou em cima da planície e desceu. Vários chamados. O segundo, quando a planície já estava lá embaixo, que eles começaram a descer para ir acompanhar a deformação, vários chamados de atenção também, mas fazendo o mesmo uso da liberdade, resolveu ir. Se for olhar pelo nosso lado, na matéria, curiosidade, nosso lado, né? Mas como é puro e perfeito, fizeram o uso da liberdade. A palavra certa é o uso da liberdade. Fizeram ver mesmo, pagar por ver, mesmo chamando a atenção. É por isso que é o segundo. É por isso que eles ganharam essa missão de materializar com máquina do raciocínio. Porque se eles não viessem, nós nem existíamos, nós. Porque nós só começou a usar aqui. Um monstrinho, depois seguir aqui e voltar, não, estava fácil. Se o segundo não viesse, que nós se a segunda turma não viesse acompanhando a deformação, nós não existíamos. Porque eles, como eles vieram, eles ganharam essa missão com base naquele que se extinguiu em cima da planície. Aí ganhou essa missão de materializar com máquina do raciocínio. Aí a natureza teve que fazer o ser humano como máquina de reprodução para dar vazão a eles. Então a liberdade. A liberdade no mundo racional é um poder. É um poder. A palavra certa é liberdade, que é que a gente entenda aqui. Porque tem uma palavra acima da liberdade, mas não é palavra. Aí já é racional. Você tem que ter o saber racional. Aí quando você sabe saber racional, aí você vê que mais dia, menos dia, que isso ia acontecer. Porque lá não existe deformação, não existe sofrimento. Foi preciso e necessário acontecer. Isso com um saber racional, que não tem nem palavra para te explicar. A palavra aqui que o Pai usa é a liberdade. E a liberdade é um poder lá no mundo racional. E aqui na matéria nós também temos esse poder. Faz uso da liberdade, só que a nossa liberdade aqui é limitada. Existe a lei para punir. Você passar do limite, você é punido. E a vontade. Então o Pai deu também para nós, colocou no projeto de vida, vontade, fazer uso da vontade. A vontade é o estimulante do corpo. Mas se continuar fazendo uso da vontade, passa do limite, porque já está usando a liberdade. Aí sofre. Agora o dia que isso aqui acabar, nunca mais vai acontecer. Mas olhando com nossos olhos assim, às vezes a gente pergunta mesmo, mas por que tudo puro, limpo, perfeito, isso aconteceu? A palavra certa é liberdade, fizeram uso da liberdade. Como eles são puros, limpos e perfeitos, eles são o dono da liberdade. São legítimos donos da liberdade. Espera um pouquinho, deixa eu... Então é isso. Como eles fizeram uso da liberdade, é um poder, e eles são os donos da liberdade, porque são puros e perfeitos. Então, com saber racional, por isso vocês têm que entender o que o Pai está falando no livro. Vocês entendendo, vocês estão cada vez mais sendo graduados quando entendem.
e você passa a conhecer o que ele está explicando, e você passa a saber o saber racional. E o saber racional, ele te levanta, ele te deixa leve, no silêncio. Tá. Pode falar. Essa daqui é da Cristina. Ou então termina essa daqui, deixa eu falar da Inês. Qual o destino dos primitivos, já que se extinguiram, tendo passado por todas as fases de monstros, para onde foram ou onde estão, por favor, explique-me. Essa é daquela mulher que ele já leu 30 vezes. Os primeiros, É. então, quando eles se extinguiram em cima da planície, em cima da resina, aí depois vê que foi 2 extinções. Eles perderam todas as virtudes e ficou em cima da planície, em cima da resina. Lá, muito tempo. Não é de imediato, muito tempo. Aí depois de muito tempo, eles apagaram mesmo, em cima da planície, em cima da resina. A planície ainda estava gomosa. E a resina meio mole também. Aí ficou a forma no chão. Aí dentro dessa forma foi feito os monstrinhos. Pela massa escorria da planície também. Aí ficou muito tempo. Depois aquela massa foi coalhando e começou a formar. Foi formando os monstrinhos. E depois dele pronto começou a crescer. Só crescendo, crescendo. Quando ele passou pelo monstrinho, selvagem, bicho racional, animal racional, civilizado, a primeira fase civilizada, aí que veio o alfabeto astrológico. Aí já existia fecundação homem e mulher, senhor? Não. Não. Eles botavam ovo, mas não vingava. O monstrinho, já quase virando monstrinho, cada órgão dele, um mandava mensagem para o outro, e foi acumulando e formou um ovo. Esse é da primeira 21? Isso, é na primeira, os monstrinhos. Aí aqueles monstrinhos, tanto o homem como a mulher, tanto os que estavam na planície como na resina, botava ovo, os dois botavam ovo. Só que não vingava porque faltava alguma coisa. E nesse meio tempo, a natureza estava aprendendo, porque ela foi feita, depois de um certo tempo que ela foi manjando isso aqui, e vendo eles. A natureza, as duas energias. Aí veio. Então, quando chegou a fase de civilizado, que eles seguiram os habitantes, o aparelho seguiu isso aqui, o aparelho voltou com o habitante para o mundo, o astral superior, e depois os habitantes ficou uma turma, alguns que foram para a planície, que foi para o mundo racional, alguns dos que seguiram aqui, e outros estão até hoje lá no astral superior. Esses primitivos, E também foi um grupo bom que saiu do mundo racional, o primeiro. Por isso foi vários monstrinhos, vários. Aí uma turma, aí os dois, depois que seguiu o alfabeto aqui, o primeiro, foram para o astral superior. Os aparelhos foram para o astral superior e depois o mundo racional. Hoje são habitantes do mundo racional. Todos os aparelhos. E alguns habitantes ficaram no astral superior. E alguns voltou para o mundo racional. Por que ficou alguns no astral superior e não voltou para o mundo racional? Pois é, isso aí depois você vai saber por quê. Não pode saber agora? Não. Saber racional. Quando, por exemplo, quando as coisas racionais acontecerem, está perto. Mesmo que vocês já leram 1000 livros, mas não estão entendendo nada, quando o seu raciocínio entrar em funcionamento, aí acaba a dificuldade, se liga à vida eterna e fica igualzinho um habitante do mundo racional. Ele sabe, você sabe, aí acaba toda a dificuldade. Esse saber é agora. Enquanto as coisas não acontecem, como você já leu 1000, você está na livro, você vai estudando porque você está no curso supremo.
Então vai entendendo o que o racional superior está falando. É esse saber que está te elevando. Você sabe o que ele está falando, porque o livro é cheio de Perguntas e respostas. e ele fala às vezes pela metade, é para você completar. Mas você completando, principalmente nos fininhos. Os fininhos Ô, seu João, aproveitando isso que o Fininho, o Rafael pediu, o 352 do histórico diz: para ver que temos duas coisas eternas, o raciocínio e o corpo de energia de vida eterna, que é um corpo que vive raciocinando. Quem é esse corpo de energia de vida eterna? O que pode explicar sobre esse assunto? então o raciocínio são os habitantes do mundo racional. E é sua essência. A sua essência é racional, essa é a vida eterna. Essa é a sua essência. Aí através da sua essência, que é um corpo de energia racional, como ele fala aí, para você entender. Ele separou aí. Você vê que é dois habitantes. Você, com sua essência, pertence ao aparelho. E o habitante, que é o raciocínio que vinha acompanhando a deformação. Porque aí ele já separou duas coisas. E quer queira ou não, nós somos dois em um. Nós somos da planície e o habitante do mundo racional. Por isso nós temos que voltar a ser o que era a planície racional. Por isso que ele fala lá no 165, ó, no desenvolver a energia racional que está materializada, vão se reunindo todas as virtudes perdidas pelo desenvolvimento pela energia racional. E essas virtudes vão se transformando dessa deformação e pelo desenvolvimento do raciocínio, formando um corpo de energia, naturalmente pela transformação feita pelo desenvolvimento do raciocínio. E daí se formando um corpo de energia e voltando tudo ao seu verdadeiro estado natural de ser. A transformação para o estado natural de ser da energia materializada e das virtudes perdidas, todos se reunindo em um corpo só, da forma natural de ser e voltando para o seu verdadeiro mundo computacional. É isso aí que o senhor está querendo dizer? Não. Ele falou duas coisas, do habitante e de nós. Nós, quer queira ou não, faz parte de um habitante também, só que nós não ganhamos vida lá no mundo racional. Porque você era uma planície pura ali de perfeito e ainda ia ser um habitante. Mas é uma coisa. É um ser. Quando hoje nós pertencemos à planície, e tem outro que encarna, que é o habitante. Por isso, nos fininhos também, ele separa tudinho e mistura. Ele mistura e separa. Tem livro que ele separa tudinho. Tem livro que ele mistura tudo. Que é para você separar com o seu estudo. Aí sim, é esse saber que você vai sabendo e vai entendendo, e vai clareando, e vai aparecendo muita coisa. São duas coisas aí, ó. Nós, por isso lá no 280, o pai fala a importância das mecânicas. Mecânica racional, mecânica celeste e mecânica material. Cada mecânica tem um trabalho importante. Fala na 280. O trabalho importante da mecânica racional é desmaterializar o habitante com o aparelho vivo. O trabalho importante da mecânica celeste é desmaterializar tudo que corpo de energia seu está na mecânica celeste. Não, na mecânica celeste. E o trabalho importante da mecânica material é a desmaterialização da energia eletromagnética em energia sua. Está lá no 280. Eu lembro disso, da importância da mecânica. São 3 mecânicas. Mecânica. E depois ele ainda fala, se conhecer é isso. É você saber por que essas 3 mecânicas existem. Mecânica material, mecânica celeste e mecânica racional. E viver racionalmente.
está lá no 280. Aí sim, você passou a conhecer o universo. Você conhecendo o universo, você conhece essa freia mecânica. Mecânica é o movimento, o trabalho. Com sua leitura diária, você está prestando atenção no que o racional está falando. Está sendo desmaterializado sua energia eletromagnética. Mesmo não entendendo. Mesmo não entendendo. Está sendo desmaterializado o habitante. E ao mesmo tempo está te ligando sua vida, está reclamando, está enjoado, que não está entendendo, que está ligando essa sua vida com a vida eterna, que é o habitante que está dentro da gente. Então, tudo na leitura do livro. Agora a pergunta da Marilene, ela coloca assim, ó, hoje todos passaram a se conhecer, vivem completamente muito diferente de quem pensa e de quem imagina. Por quê? Por estarem ligados a outra dimensão, por estar ligado à energia racional, que é outra dimensão. Aí ela pergunta, que dimensão é essa? Primeira dimensão. Vai explicar lá no Porque ouvimos falar muito de falar em primeira, segunda, quarta e quinta dimensão. Deixa eu explicar para ela. São 4 dimensões. 4. Quarta dimensão. A primeira dimensão é o mundo racional. Então você vai se ligar também isso aí. A primeira dimensão. A segunda dimensão é do astral superior até o astral inferior. A terceira dimensão é a sua visão, é o que você vê aqui em cima da matéria, tudo que você vê. Então nós enxergamos numa terceira dimensão, nós. Então nós, seres humanos, enxergamos em 3D, 3 dimensões. E a quarta dimensão é do astral terra até pedra. Você vai saber tudo isso aí. Do astral terra, quem desce de classe, passa por toda a hierarquia do astral terra, do Exujinho ao Exusão, depois irracionais do espaço, depois desce para a terra, macaco, gato, por aí, até pedra. Então é a quarta dimensão. Agora a outra pergunta é a seguinte, e o raciocínio desenvolve a evidência racional, e com a evidência racional desenvolvida, vão ver o mundo racional e entrar em contato com eles, por estar com o raciocínio desenvolvido. Sim. São 4 partes que são desenvolvidas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo é desenvolvida 4 partes. O raciocínio, para você se comunicar com o mundo racional e adquirir o equilíbrio perdido. Você perdeu quando transformou de planície para o ser humano. Você adquire com o desenvolvimento do raciocínio. A segunda parte é a evidência racional. Para você ver daqui da Terra o mundo racional, os habitantes do mundo racional e tudo que é racional. E o desenvolvimento a terceira, que é o desenvolvimento da energia eletromagnética para você levitar. Havia levitação, aí você vai transitar, levitar, onde você raciocinar aí, sem usar condução. E a quarta parte é a desmaterialização do habitante. Mas aí, seu Jonas, quer saber o seguinte, esse raciocínio que desenvolve a evidência racional é o mesmo habitante que está materializado como máquina do raciocínio e o aparelho ao qual ele se refere também ao habitante materializado? Então, o raciocínio é energia racional. Toda energia racional é um habitante do mundo racional. Todo habitante do mundo racional é um raciocínio. É um raciocínio. A fase é racional. Então a fase está cheia de habitantes do mundo racional. Por isso chama fase racional, a fase dos habitantes do mundo racional. A fase está cheia de raciocínio, desenvolvendo o raciocínio. A fase está cheia de habitantes do mundo racional, desenvolvendo o raciocínio. De
todo mundo, quem lê e quem não lê. Quem lê e quem não lê. Está desenvolvendo. Mas aí é o desenvolvimento da fase. E esse mesmo raciocínio, que é energia racional através da leitura do livro, o assunto, o próprio assunto é um raciocínio, porque é uma energia racional. E energia racional é um habitante do mundo. É tudo um só, mas dividido em várias Partículas. sim, para O mostrar. emissário do livro não é seu Manuel? Que é um Sim. habitante? Ó, o emissário do livro é seu Manuel, é o assunto do livro, é o seu habitante, é o seu habitante. Isso aí é o emissário. Porque tudo é uma coisa só. É o que um sabe, todos sabem. O que um está ligado, todo está ligado. Por isso você tem que se ligar em vida, a vida eterna. Quando você está lendo, relendo, estudando, você está se ligando a esse habitante que está dentro de você. Você se ligando a ele, você está se ligando a todos os habitantes. E a vida eterna. Mas, seu João, eu cheguei na seguinte conclusão: cultura racional é difícil. E eu só vou me ligar depois que eu transformar desse mundo. Que Então, tá ó, quando você estiver lendo, não precisa pressa para terminar o livro. Quando você está relendo, vai estudando. Agora, tem que estudar todo dia. Eu tenho 10 páginas com 1 hora, 2 horas de tempo para ter 10 páginas no livro. É difícil. Então, mas está havendo produção. Está O havendo. senhor está vendo produção em mim? Sim, está havendo. Tá? Tá. Porque você está tentando, é porque você está se fazendo, eu passei 1 hora só nesse livrinho, ou 2 horas. Não é no livro. Não De 20 páginas. Aí não é. Hoje Se a gente tirou você estudar todo dia, você anda, daqui a pouco você consultou 2, 3, 4, 5 dias. Você terminou o livro, aí você passa para outro. A senhora E assim fala vai, aqui, passa por aposentado, pensionista tem que ler 4, 5 livros Aí é daquele. um chamado, a lei está dando. Você vê como que é o conhecimento. Quando a bicharada lê aquilo, ela está porque sabe que eles perturbam e os outros atrasam. Então o pai está ajudando eles também. Está dando serviço para ele. Olha, passa vários dias só num livrinho desse. Quer dizer, já serve, aí você se fica meio, né? Pô, não tem tempo, tem que trabalhar. Um monte de justificação. Mas aí está agradando aos habitantes do astral terra. Porque eles lêem também junto com você. Aí você está. Por isso que tem hora que ele agrada a ele, tem hora que mete o pau neles. Igual nós, tem hora que agrada nós, aposentar, e depois mete o pau na gente. Porque é lapidação. Pode falar. João, eu tenho uma pergunta que também martelando na cabeça. É o seguinte, você disse que quem lê os 1000 livros está garantido de voltar. Se a pessoa lê os 1000 livros, aí larga a cultura racional, vai ser crente, pega tudo que tem da cultura racional e joga fora no lixo. Essa mesma pessoa vira crente. Quando ela transformar, ela também volta no mundo racional? Volta porque já tem essa garantia. Porque quando você estava na cultura, você dedicava. Mesmo ela Você falando mal da respeitava. cultura depois, Não, peraí, você respeitava. Então aqui dali é importante também. Aí você vai ter o seu benefício disso aí. Agora, você saiu da cultura, vai crente, viu, crente. proíbe a pessoa dentro de casa de Pois é, ler. tal, mas você vê que é coisa de bicho. É bicho usando um aparelho para fazer isso. Como o aparelho sabe também, porque ele já leu, que é bicho, e não se corrige. Quando transforma, lógico que ele tem a volta garantida. Mas a natureza também pode lapidar ele um pouquinho. Por isso daí. Por ele ter falado mal, né? Se ele virasse bem e depois não falasse nada, tem problema nenhum. Tem isso também. E a natureza, ela é justa, ela pesa tudo. E uma pessoa, outra pergunta, uma pessoa, por exemplo, que foi muito divulgada assim, eu divulguei com uma pessoa muitos e muitos e muitos anos. A
Pessoa assim, quando eu peguei na cultura, eu dei o livro volume 1, cheguei a levar no retiro. E assim, é uma pessoa de amizade muito forte. Eu falar tudo da cultura, sobre você, sobre tudo, entendeu? E a pessoa sentiu um maior respeito, gostava muito de ouvir a gente falar de cultura nacional. Até a última vez que teve lá em casa, passando no final de semana, eu falei, não, agora eu vou ler o livro. Sempre me arrumo um livro, eu falei, mas eu já te dei uma função, mas eu não sei onde que está. Aí eu e a Helena pegamos um livro, levamos na casa da pessoa, entregando na mão. E todo dia eu falava, você está lendo? Ela falou, não, vou ler. Aí começou a ler. Eu perguntava, lê uma página hoje, pelo menos uma página por dia. Aí um dia ela falou comigo, isso é meu, eu fica chateada comigo, não, mas eu não consigo ler esse livro. Aí, João, eu estou te falando porque é amiga demais. Aí de repente ela transformou. E eu estou me sentindo assim, que a pessoa assim, eu pôr os livros na mão da minha mãe, das pessoas que eu mais gostei. E ela sendo uma irmã que eu elegi nessa vida, uma amiga que eu elegi como irmã, e ela não leu. Aí eu estou sofrendo muito com a transformação dela por causa disso. Se ela tivesse lido, eu estava feliz por ela. Mas eu estou triste por causa disso. Eu te pergunto, a pessoa sendo legal, se respeitando a cultura nacional, mas não conseguindo ler, ela tem chance de voltar para ler? Aí a natureza vai avaliar muito bem. E vai dar uma nova chance. Ai, Se a natureza, ela pode fazer isso. mas ninguém sabe. Então aquela boa vontade, é respeitada. Então, tem coisa que a pessoa não agiu de má. Meus acompanhantes não deixaram mesmo. Ela está bicharada. Ela vai lapidar quem atrapalhou e dar uma nova chance. Mas isso é a natureza. Agora, tem pessoas que a natureza não dá chance nenhuma. E já teve chance. Aí no caso dela tem a chance. Aí no caso, nesse caso aí, tem chance sim. Aí a natureza sabe tudo. Faz a pessoa nascer de novo. Aí a pessoa nascendo de novo vai pegar. Pode considerar voltando também, porque vai pegar fácil e não vai encontrar dificuldade, não vai ter dificuldade. Cadê o Aldo? O Aldo tem duas perguntas para o senhor. Alto? É. Pode falar. É sobre o misturador. Você falou que não tinha tempo de explicar. Tem tempo para explicar para nós? Não tem. Esse é muito misturado. É porque eles falaram que é para não misturar. Da aspiração, pode falar? É? Da aspiração magnética? O aspirador, o sol. Não, isso aí, em prol de nós, existe um aspirador magnético. Esse aspirador magnético, ele explica assim. Você pergunta, qual livro você está lendo? A pessoa fala o livro que está lendo. Aí a gente vê daqui já passa para ele, ó. Isso estão atrapalhando. Aí eles vão atrás. Os raposinha. É da mesma linha do raposinho. É da mesma linha dos raposinha. Só que é tudo do astral terra. Isso é só do astral terra. É do astral terra. Não é mundo astral. Ô, João, estou querendo tirar uma dúvida. Quando eu terminei o último livro que eu apresentei aos 1000, a última página que eu fechei sai um tanto de luzinha do livro. O que significa? Então é energia racional. E lavando. Lava-jato. Mas é um lava-jato bem. E lavando. Feliz, contente. Sua virada. Legal, parabéns. Obrigada. Legal. Está presente. Mostra que está presente. Então o circuito misturador, ele fica misturando a sua vida com outra vida. Então, deixa eu procurar alguma coisa aqui para me explicar, para vocês entenderem. Você não falou pra mim que a mistura da minha vida com algo gritante? Calma, eu sei. Não, eu sei que ele vai falar. Não, porque tem que falar, para vocês entenderem. Aí não vai dar para falar.
Mas não é mais ou menos isso que o senhor me falou uma vez? Ou não? Porque tem coisa que vocês não vão entender. Como diz? Eu estou caçando aqui um jeito para vocês entenderem. Você não pode Mas falar. tem que falar assim, por exemplo. Um exemplo aqui, bem claro, por exemplo. Aquelas torneiras, João, quente e frio, vai misturando, aquela torneira quente e frio, vai misturando, bota mais frio, bota mais quente, vai temperando a água do jeito que a pessoa quer. Não. Não é. Parecido, Então, agora que o senhor me adaptado. explicou, Ó, por exemplo, um aparelho de rádio. Você pega um rádio. Você vê que o rádio não pega o sinal, que nem entra pela antena. Só, ó, você ligou o rádio aqui, só fica chiando, mas não está entrando o sinal. O que ele faz? O aparelho de rádio tem um circuito que gera uma radiofrequência, mas só dentro do rádio. Ele gera uma energia. E essa energia fica circulando. Quando entra o sinal do rádio, não é a TV, do rádio, quem é que traz o sinal do rádio? É uma radiofrequência da emissora. A emissora faz uma radiofrequência, aí mistura o som naquela radiofrequência. Aí vira tudo energia. Aí ele joga através da antena para o ar. Aí como a energia é rápido. A energia transporta a voz. Aí o rádio, pela antena, puxa. Aí ele pega aquele som misturado com a radiofrequência de lá, passa noutra radiofrequência, limpa a da emissora e colhe só A voz. a voz. Aí joga no alto-falante. Esse é um circuito misturador. a energia racional limpa a gente, a energia eletromagnética e joga. É mais ou menos parecido. Mais ou menos. Porque nós, ser humano, você é uma vida. Quando você funciona, forma um campo eletromagnético. Esse campo eletromagnético é misturado. Ele é misturado. Aí mistura a energia racional do assunto do livro. A energia racional do assunto do livro é como se fosse o áudio que vem da emissora. E mistura com sua eletromagnética, que é de sua vida aqui. Aí mistura tudo. Aí que entra a repetição. É mais ou menos isso aí, mais ou menos. Agora vamos pegar uma mais. Seu João, depois o senhor explica aí o que é circuito misturador, porque o povo está falando que eu não deixei o senhor explicar. Que eu contei. Você vai explicar agora. Explica aí, o que você entendeu? Ué, eu entendi que o senhor falou para mim uma vez que a energia racional, que a energia racional vai limpando a gente da energia magnética e vai misturando com a vida. A vida, o habitante vai misturando com a vida aqui da matéria elétrica e magnética e vai limpando. E ao mesmo tempo desmaterializando. Eu acho que mais ou menos isso, eu não fiz confusão. É quase parecido. Ah, então não é isso. Então não é. Se for parecido, não é. Não é, nem é quase. Quase parecido. Não é. Vamos lá. Não. Mas, por isso, a importância da repetição. A repetição, quando você entender o objetivo dela, você não fica mais zangado, assim não.
Principalmente no espinhinho. Eu não fico zangada com repetição, seu João, porque ele já repetindo daquele jeito, eu já não entendo. A gente não repetido. Ainda bem que ele repete. Pois é. Como é que eu vou entender? Como é que se... Você faz assim, quando você for dormir, que horas você vai dormir, mais ou menos? Seu João, não vou falar não, porque senão o povo vai dar risada aqui. Eu vou dormir igual as galinhas. Então tira as galinhas, põe na gaiola. Põe na gaiola, palhaço. Tá atrapalhando. Eu vou dormir cedo, eu vou dormir 6 horas da tarde. Certo? Não, mas eu entro lá pro meu quarto, eu fico lá 6 horas, aí se eu dormir, tem dia que eu durmo para almoçar às 6, para tudo às 6, aí eu tô agora e vou lá pra cá. Mas geralmente eu durmo por volta de 7, 8 horas. Eu durmo cedo, pronto. Mas quando você vai deitar, você tá com sono? Não, eu ligo a televisão, aí eu fico assistindo televisão, ou então eu vou ler, aí eu durmo e caio, não vejo televisão. Se eu durmo com a televisão ligada, eu não vejo, eu não desligo. Agora com a televisão ligada. Aí você acorda para desligar a televisão. Sim. Então você tem que pôr na TV que ela desliga sozinha. É programar ela. Mas isso não é todo dia que eu gosto de ver televisão, entendeu? Então, Não, mas essa hora não tem sono, né? pois é, mas eu ligo, por isso que eu falo, eu não sei que horas que eu durmo, porque eu deito cedo, eu vou pro meu quarto cedo, mas eu não sei que horas regularmente que eu durmo. Porque uma dica assim para você dormir, barriga para cima. Sim. Barriga para cima, relaxa, põe os braços para trás. E tenta ficar pensando no assunto do livro. Tenta lembrar o que você leu hoje no livro. Você deita, barriga para cima, barriga para cima. Aí põe os braços para trás, para ele relaxar. Você fica buscando o que você leu hoje, o assunto que você leu hoje no livro. Por exemplo, o livro que eu estou lendo, ele elogia muito a natureza. Qual livro você está lendo? 229. 229? Não? Seu João, porque eu vou entrar no 230. Qual livro você está lendo? 229. Repete. 229. Não é isso? Você fica querendo fazer confusão, eu já sou confusa. Então, nesse livro também, você já leu que ele fala da religião do demônio? É o Cacá. Eu não sei se eu acho que ainda É é. 229. É o Cacá. Ele fala assim. Ele fala muito. Ele fala muito do pensamento que criou a ciência e as religiões para lapidar o pensador, o artifício. Ele está falando isso também. Então, aí você tenta pensar, lembrar o assunto do livro. Pensa no assunto do livro. Se for deitar, você deita, barriga para cima, a barriga tem que estar para cima. É para você relaxar. Aí você fica tentando, buscando. Sabe quem adora isso aí? O habitante. O seu habitante, todos os habitantes. Pastor, para falar a verdade também, eu durmo muito escutando o Senhor. Só que eu não vejo nem desligar, porque eu durmo e eu estou assistindo, eu estou ouvindo a formiguinha. Aí depois eu apago. Quando eu acordo está ligado. Eu não ouvi mais nada, eu já não sei mais nada que o senhor falou, porque eu já dormi. Eu assisto muito a formiguinha dormindo também. Daqui a pouco você levanta assim, ó. Não levanto nada. Então esses assuntos é que mexe. E sério, quando a gente dorme ouvindo o Senhor, o habitante? Não, você tenta focar no assunto. É o assunto. E esse assunto é que é energia, é o assunto.
Sim, seu João, eu concordo. Mas eu estou dizendo assim, que está servindo, mesmo a gente dormindo, serve. Serve, é o assunto. Se você prestar atenção. Ah, mas se eu dormir, eu não sei mais de nada. Aí não Aí você adianta vai nada. ter prejuízo. Então você põe um troço para desligar. Programa ela. É. Senão ele fica aí, daqui a pouco você acorda com barulho. Aí acorda para desligar e depois não consegue mais dormir. Aí depois você liga de novo, aí dorme e tem que acordar de novo. Fica a noite toda nessa. Então faz isso, que o seu habitante, e todo mundo gosta disso. Você deita a barriga para cima, relaxa, põe os braços para trás, para relaxar. Aí você tenta lembrar o assunto do livro. Porque ele te ajuda. Ele ajuda. Aí, ó. Olha, meu habitante, ó, você está ouvindo o jogo falar, você vai me ajudar, eu não quero nem saber. Agora, assim que você se deita, coisa aí, vem um monte de coisa. Até você acalmar seu pensamento. Ah, tem que fazer isso. Eu não tenho que ir a porta. Você deixa. Agora, antes de deitar, você fecha tudo. Por isso que eu deito Põe as cedo. galinhas para fora. Por isso que eu deito cedo, João. Porque quando eu vou lá pro lado, eu já tranco tudo para não ficar aberto. Tranca tudo para mim. Aí se eu durmo cedo, tudo bem. Se eu também... Não, tem dia que eu não durmo cedo, não, entendeu? Não é assim todo dia também, não. Tem dia que eu vou dormir mais depois das 10. É que eu deito, eu faço expressão, porque se me chamar lá pro lado lá, eu não escuto, porque eu vou lá pro quarto, eu não escuto nada. Mas é muito cedo, 6 horas cedo. Então vamos para 18. Menos feliz. Essa semana quando ó, Márcia, Lídia já tocou 25 essa música. Só essa semana. 25, hoje vai tocar 26. Amanhã terá 26. 18, hein? Juarez não casou ainda. E agora nós vamos rasquear. Juarez não vai agradecer os famosos. Menina, qual livro você está lendo? Qual livro você está lendo? Eu? 447. 447. Rebenta. 447. Acabou? Senhor. Eu, os anos 80, Tô boa, João? Então, esse livro, 280, ele fala daquelas mecânicas. Presta atenção. Porque às vezes ele está falando da mecânica, você está entendendo que ele está falando de você, é você, não é você. É a mecânica que trabalha aí. como a maioria dos outros livros que eu li na sequência dos 17 e 20 anos, falam da importância de desenvolver as 4 partes, né, do raciocínio, a evidência, o aparelho e a desautorização da fonte. Eles também falam como os outros que eu tinha. A mecânica não estou me lembrando, não. Às vezes não quer chegar da parte. Então Tirador, qual livro você está lendo? Segunda obra. Segunda obra? Beleza. Então vamos lá, rasquear. Rasquear. Pois é, Maria. O dia que todo mundo voltar para o seu estado natural e acabar isso aqui, ó, nunca mais vai acontecer. Também, depois da experiência
que nós tivemos aqui, quem que é besta de querer sair de lá do seu estado natural e vir criar uma deformação, uma podridão dessa aqui? Ó, Aldo hoje estava falando que a maior sonho dele agora é transformar, entendeu? Ele tá assim, eu agora, eu não me incomodo mais de transformar também não, porque eu tô vendo que cultura nacional é muito difícil. Se eu transformar, eu já no lucro. Transformar o quê, mano? A coisa tá cheirando. Não, mas eu não vou ver lá de cima também, de energia, qual jeito eu não vou ver? Mas aqui você vai gozar o desenvolvimento do seu raciocínio. Ah, faz. Não morre. Deixa só eu, não vem cá não. Faz, seu João. Morrer é melhor, já volta logo. Ó, que engraçado, você deve ser um pai. E ele fala assim, nós viemos progredindo por causa disso aqui. Aí tem hora que ele fala, nós viemos acompanhando a deformação, devia estar lá, né? Devia estar lá. Mas nós viemos acompanhando a deformação. Quer dizer, ele inclui ele, nesses habitantes que vieram acompanhar, inclui ele, dos que saíram do mundo racional. Inclui essa planície. E você olhando para ele, você sabe que não, que ele veio depois, né? Mas ele falando. Mas é a humildade dele, seu João, para poder dar um incentivo para esses aqui. Ele fala, ó, é 1000 livros. Todos os livros eu que sou. Mas ninguém entende. A dificuldade de entender muito. Isso, como um só. Então, 1000 livros. Sendo um só. Não só, mas é a dificuldade de entender muito grande. O aparelho, máquina, né? Entendeu? Eu estou falando por mim, gente. Eu não estou falando por ninguém, não. É a só forma, a teoria. A teoria. É a mesma coisa, você assistindo um jornal lá, e ele está falando, o Brasil inteiro vai ter sol. Quando está dando a previsão do tempo, né? Aparece um mapa do Brasil, cada estado com sol. Então, o Brasil inteiro vai ter sol, todos os sol aqui, ó. Sol lá na Mato Grosso do Sul. Aí você vê todo estado que aparece lá, um sol. Mas é um sol. É só a maneira de falar. Aí você vê aquela imagem, né? Assim é o livro. Seu João, é fácil o senhor que já tem evidência, que entendeu o livro, mas olha, se fosse tão simples assim, ó quantos aqui, ó, era para estar todo mundo bem evoluído. Agora que estou conseguindo entender, porque o senhor está explicando o circuito misturado. Então, aí isso aí vai tirando a imaginação, porque a imaginação é que faz confusão. Então eu estou te explicando uma coisa e você já está imaginando outra. Não é essa a imagem. Mas o que eu posso porque a fazer? imagem é de acordo com o assunto que eu estou te falando. Mas o que eu posso fazer para combater esse magnético íntimo na entranha? O segredo lá da caixa lá, para desligar. Então, o que você tem que fazer é o que você está fazendo. Estudando, lendo, relendo, reclamando que ainda não está bem. Fazendo isso. Ainda bem que eu não tenho ouvido para ouvir Wagner reclamar. Vou te falar. É triste. A gente lê e não entender nada. A verdade é essa, ninguém entende nada. Todo mundo faz confusão. Sim. Fala. Estava pensando assim, para reciclar, normalmente as pessoas matam e tal com a dívida, né? No caso, por exemplo, eu nasci milhões de vezes, certo? Então eu matei bastante também, não matei? Se você tivesse matado alguém, você não estava aqui. Mas nas milhões de vidas eu não matei nenhuma. Você já tinha descido de classe. É difícil, milhões de vidas. Isso se você for lá para trás. Se lá para trás, você tivesse matado alguém, você já tinha descido de classe.
Hoje você estava em pedra. Como você veio nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, e seu habitante encarnando e desencarnando, encarnando e desencarnando, encarnando e desencarnando, você hoje está aí. João, então todos nós aqui que estamos aqui estudando cultura racional, ninguém fez dívida com a natureza em questão de tirar a vida? Vamos supor, se fosse na vida passada, como já estava, como a natureza que preparou para a fase racional, vamos supor, aí nessa vida você matou alguém, na vida passada você matou alguém, mas nasceu aí você vai pagar. Mas se fosse na outra, você tinha descido de classe. E você não ia nascer naquela que deu causa a essa. Vamos supor, na outra, você hoje está com mulher, né? Ia passar a ser a outra. Se você matou alguém nessa vida, você tem que nascer na fase racional. Aí você vai pagar o que você fez. É uma chance que dá também. No caso do nasce e morre, que já veio. Nasce e morre. Agora, se primeira passada, você era homem, na outra era mulher. Se você for naquela, você matasse, aí você tinha que nascer como homem. Aí você já descia de classe. Porque não tinha chegado ainda na fase racional. Então eu não tive vida nenhuma. Não, você não sei, só para a natureza. Uai, como assim? Você está aí, olha. Então, tem que dar graças a Deus e a natureza por fazer você nascer na fase racional. Senão, já tinha ido. Seu João, olha a pergunta que o Luiz me fez lá na praça. Ele falou assim, Maria, os monstros hoje não tem mais raciocínio, não tem mais habitante, né? Eu falei, tem. Todo ser humano aqui hoje tem habitante. Mesmo fazendo as monstruosidades que eles estão fazendo, pensamento ser pô, sentimento ser, mas tem que ter um habitante, não é isso? As pessoas que fazem monstruosidades, que a natureza fala que vai levar primeiro os monstros. Então, esse aí é o pensamento da sede, mas a atuação da bicharada. Pois é, mas independente. Mas na realidade, quem é o monstro é o Exu. Pois é, seu João, mas na realidade, todo aparelho tem um habitante. Porque está como animal racional, não é isso? Agora, o que o senhor falou aí, numa formiguinha dessa, num bate-papo desses aí, que os aparelhos têm habitante, ele pede que o aparelho nem nascer de novo, de tanta dívida que o aparelho já tem. Mas aí dá por conta da natureza. Eles fazem isso porque eles sabem a responsabilidade de descer de classe. João, no Rosário da Vida a gente teve lá um arranque inicial para o fluídico, né? Que ele dá origem ao micróbio, o micróbio dá origem ao Rosário da Vida, né? Lá nos monstrinhos tem alguma coisa similar a isso com o fluídico? Os monstrinhos? Não, porque o monstrinho nasceu no chão. No chão tem nada. Já foi uma geração diferente. Porque foi uma massa de energia racional que escorreu e encheu as formas. Quer dizer, uma massa. E ali ficou muito tempo naquelas formas. E depois começou a coalhar. É diferente de nós, que já nascemos usando da vida, através de fluido do calor do sol, é diferente. Existia fluido ainda naquela época? Não, porque a deformação não estava completa. Essa massa era uma composição da planície diferente? Da planície. Por isso que ficou diferente. Um ser humano diferente. Mas o princípio básico é o mesmo. É igual um motor. O primeiro motor é diferente dos motores de hoje. Mas o princípio básico é o mesmo. Porque está no projeto de vida do nosso planeta. Hoje o ser humano tem muito mais órgão do que o monstrinho. Que ia desenvolvendo aos poucos. Hoje. Porque aí o monstrinho passou para monstrinho. Aí melhorou, cresceu mais. E monstrinho passou para monstro. Melhorou, quer dizer, foi aperfeiçoando. Até chegar a selvagem monstro. Selvagem. Bicho racional.
animal racional, os primeiros animais racionais, civilizados, coisa muito diferente. Seu João, quando que a natureza optou pela reprodução assexuada? Então ela foi assistindo. Ela via o ser humano. Aqueles que não botavam ovo e não vingavam. E depois ela foi pensando, como era duas energias, ela foi pensando. Aí ela começou a misturar. Nessas mensagens de um ao outro, o habitante. Mas ela pensava, mas o pensamento dela era orientado. Vinha do mundo racional, que orientava o astral superior, e o astral superior orientava o astral inferior, e o astral inferior orientava ela, duas energias. Aí ela pensava. Aí ela olhava e via os habitantes ao alcance dela. E depois ela via que eles eram obedientes. Mandava eles misturar lá e eles misturavam. Aí começou a vingar os primeiros seres humanos. Aí ela ficou animada, que era uma experiência para ela. Ficou animada. Aí foi animando. Depois, orientada, ela achou por bem dar um prazer para eles. Aí no pensamento dela é assim, vamos criar o certo, e aí tem prazer para eles, mas o resultado é um filho. Então eles tinham aquele prazer do resultado, um filho. E assim foi. Aí foi aumentando o grupo. Aí ela optou pela produção através de sexo. E tirou a sexuada, que era através de botava um ovo ali e coisava. Aí como vingava, ela se animou. Aí ela achou por bem mudar. E ficou bom, né, Tião? Bota ovo e dá certo. Vamos lá, médico varonil. Lá o cara. A imaginação é que faz a coisa. Mas como que a gente não imagina se o não pensa, se vem na cabeça? Essa é que faz a confusão. Por quê? Porque não está no seu controle. Está no seu controle. Ninguém para de pensar nem de imaginar. Só quando raciocinar. Aí sim, o raciocínio é um substituto do pensamento. Mas enquanto isso, é direto. São duas energias alternadas. Casa do fluido elétrico, casa do fluido magnético, direto. Entra e sai, entra e sai, entra e sai. Não para de pensar. Então essa que faz confusão, é a imaginação. Tudo que você vê dentro do cérebro é imaginação. E tudo que passa é pensamento. Ainda tem o pensamento imaginário. Ainda tem isso? Tem. O que é o pensamento imaginário? Esse novo? Não, novo não, tá no livro isso aí. Qual que é o pensamento imaginário, seu João? Então aí vem, você vê e passa rápido. Você vê e passa rápido. Mas mostra a imagem. Mostra a imagem. É muita confusão. É mais ainda. E esse pensamento imaginário é usado. Circuito misturador? Não. Pra que então que o senhor fez assim? Proibido para menores de 18 anos. Quantos anos você tem? Eu já falei pro senhor que você acha que eu vou falar minha idade numa plateia dessa? Eu não! 17 ou 18? Você tem 17 ou 18? 17.
você tem 3 idades. Tem 3 idades. Essa é a imaginação, faz a confusão. Isso aí serve para quê? Só para homem e para mulher. Só para quê? Para homem e para mulher. Para ocupar o cérebro? Em funcionamento. Quando não está mais funcionando, aí a vida vai. É a lapidação do homem. Todo mundo chega lá. Aí você vê. Então tudo isso aí faz parte do segredo do cofre do magnético. Não, pra isso aí, ó, eu podia encerrar no meu. Não tem problema, não. Desde que abrisse só o lado racional. Então você vê a confusão que o ser humano faz. Mas não é o ser humano que faz. É a imaginação e o pensamento. Pois é, mas aí a natureza faz a gente dotada de pensamento e imaginação, porque tanto aí dos segundos não passando, não é por isso que o pai repete. O pensamento e a imaginação tem os bichos, as transmissão. É por isso que ele repete, é para puxar você para a leitura. Eu estava lamentando assim, da questão de a gente divulgar com as pessoas, né? E não fica na natureza uma ajuda, né? Aí eu achei um livro, não sei se foi o certo, meio que ela justificando que, quando a gente divulga, meio que ela transmite para as pessoas que têm que conhecer de tudo no mundo. Uma coisa assim, que ela transmite para a pessoa que ela tem que conhecer. Aí quando a pessoa não quer, aí ela deixa claro. Eu não lembro o livro que é, mas ela justifica que ela, sim, ela transmite para a pessoa de que ela tem que conhecer tudo. Isso acontece? E a pessoa tem que conhecer tudo. Que ela transmite para a pessoa. Se quando a gente divulga para alguém, então quando eu perdi. Isso aí faz parte da bem que ele repete, da bem que ele repete, para a gente saber do pensamento. Mas se você, ó, se você estiver divulgando e tiver calma, o próprio racional superior lhe ajuda. Se você tiver calma, você explica para a pessoa com calma. Aí os assuntos do livro, aquele assunto que você vê que vai chocar a pessoa. Aí vai fluir na sua mente. Aí você vai falando. E ao mesmo tempo que você está explicando, você está aprendendo. Por quê? Porque é o racional superior te ajudando a divulgar. Então, esse aqui é o estudante do racional. Você fala o que sabe e você aprende o que você está explicando. Esse é o estudante. Agora você tem que estar calmo. Mesmo que a pessoa esteja brava, você tem que acalmar primeiro. Aí o racional superior. Agora, a natureza é eletromagnética. Para ela te ajudar, ela tem que soltar um pensamento ou a imaginação. E o pensamento e a imaginação pode vir um assunto do livro e pode não vir. Pode vir um assunto da matéria. Uma comparação. Aí a pessoa vai entender. Mas aí é eletromagnético. Então, mas eu estou falando assim, ela não acha que as pessoas. Eu nem conheço o livro, certo? Mas ela, quando eu me divulga, ela me transmite que eu deveria conhecer. Você conhecia? Ela não ajuda as pessoas que não se conhecem, né? A gente está ajudando as pessoas. Ela não transmite para as pessoas, tipo, dá uma chance para a gente que divulga. Então, todos que nascem aqui já estão com essa chance. Todos que nascem aqui, na fase racional, já estão com essa chance de se conhecer. Mas por que não se conhece? Porque tem uma montoeira de bicho atrapalhando, não deixando. Nós estamos aqui, uma caravana divulgando aqui. A bicharada que vem por cima, já olha mais ou menos onde você está. Aí quando o aparelho vem para cá, ele já desvia, para não deixar.
Mas a natureza está vendo eles. E às vezes deixa passar no meio e eles. Então a natureza já fez o trabalho dela. Colocar a gente na fase racional e também botar o livro na mão da pessoa, que te deu conhecimento. Aí ela deixa você. Ela está vendo tudo. Você está divulgando, ela está olhando lá de cima. Aonde você está, ela está vendo. Só que ela é elétrica e magnética. Nesse livro que eu estou lendo, ele fala que a natureza preparou e exige que a humanidade, que as pessoas se conheçam. Ela exige, ele fala que ela exige. Ele fala isso no livro. Então vamos lá, olha. Nesse assunto, o manual, artigo 16, vai falar do pensamento racional, da intuição racional e da imaginação racional. Esse pensamento racional, ele é transmitido pela natureza ou pelo racional superior? É o assunto do livro. O assunto do livro foi transmitido pelo racional superior. Só que em forma de pensamento, que é o que a gente entende. Por isso que ele tem. Se aprende e às vezes esquece. Aprende e esquece porque é o pensamento e imaginação. Mas é racional. Por isso você pensa no assunto do livro. Você pensando no assunto do livro, é energia racional. Mas em forma de pensamento. E aí você está tentando, você está buscando o assunto do livro na mente. A sua mente está sendo ocupada. Aí você começa a relaxar. Que é o assunto do livro, você relaxa, aí dorme. E dá leveza, né? É a mesma coisa quando você entende um patamar racional. Você está assim, você adquire aquele saber racional. Esse saber racional te eleva, te levanta. Mas ao mesmo tempo te relaxa. Mas aí ficou seguro. Está seguro aquele saber racional. Porque você pegou alguma coisa. Lá na frente você vai memorizar de novo. Aí você começa a juntar. Então é assim que sai. Não é complicado. Não é complicado. Quem faz a complicação é a imaginação desse tempo. Infelizmente nós só vamos ficar lendo dele por minimizar. Só uma curiosidade. Por que dormir é tão gostoso? Recupera suas energias. O que é o sono? Mas fala isso aí, o que é o sono? Está no oitavo, né? Oitavo. O que é o sono? Oitavo? É. História? Oitavo da história. Faz a pergunta, o que é o sono? Que é o repouso do corpo. Ele fala, o animal cansa a máquina e precisa descanso. O descanso é à noite uma paralisação do sentido, para que o animal recupere as suas energias. Não é assim. Se você pega, você está com sono, quando você deita na cama, adormece, você passou às vezes 8 horas dormindo. Parece até que você deitou e levantou no dia, já é de manhã. Você estava com sono, descansou, repousou. Mas se tiver alguma atrapalhação, você já vai lapidar. Você está com sono, quer dormir, vai ter um barulho ali, tem outro ali, fica perturbando, porque a bicharada foi feita para lapidar mesmo. Mas o sono é o repouso do corpo. Por isso está lá, sentido, ordem natural, obrigatório. A cada 17 horas, o seu cérebro entende que você tem que repousar a máquina. Aí tem que fechar os seus sentidos. Agora, se por acaso você não tiver sono nenhum, isso aí não prejudica não. O que prejudica é você estar com sono e não vai dormir. Prejudica. Às vezes toma remédio para não dormir, aí prejudica. Mas se não vem sono, porque o seu cérebro não está ainda transmitindo sono. Você ocupa. Mas só o fato de você ficar deitado ali, no silêncio, nem que você não durma,
Você está repousando. Só que os sentidos não estão fechados. Aí a pessoa se apavora porque vem logo um bicho lá e entra dentro. Olha lá. Você tem que dormir. Como coisa que tivesse no seu. Você dormir amanhã, você tem que trabalhar. Tem que ler, tem que rodar e ler. Aí ele perturba. Porque o sono dele é só cochilo. O bicho só tem cochilo. Às vezes você corre, vai no banheiro, tem alguns cochilando. Mas só você passar ele já corre. É só cochilo. O sono dele é só cochilo. O nosso já é diferente. Você tem que vamos lá, Mississippi. Uma vez, tá? Uma vez. Garoto, bota ali, ó. Vai é jovem. Durante esse ano de fazer É isso aí, mano. Vocês vão passar uma coisa aqui na cabeça, que eu não está, só deixa eu falar. O espinhol, nosso nome é aquele uma coisa do estruturador? Não. O circuito do estruturador é só a repetição. A repetição do racional superior. Mas ele só falou para mim que era o racional superior misturando a vida do habitante com a vida do aparelho. O esquimógrafo racional, ele desenvolve todas as essências do ser humano que não está estudando cultura racional. Ah, peraí. Então ele só mexe com as essências de quem não está estudando. Também de quem está estudando. Agora, mais de quem não está estudando. Mais. Porque da maneira que você está estudando, a própria energia racional está desenvolvendo. Tanto é que a imunização está apanhando suas partículas para levar para a planície. Mas não já apanhou, seu João? Sim, mas enquanto você entrar em funcionamento para pegar outro. Mas é assim, mano. Você começa a ler. Depois de um certo tempo ela pega uma pastilha. Veja bem, é a imunização. Vai fazer imunização. Sim. Pega uma pastilha e outra. Pega pastilha, não é fluido, não vai fazer confusão. Para você entender, quando você nasceu pela primeira vez, o calor do sol batia nas pastículas, nas 7 partes, e saía de cada pastícula um fluido. Esse fluido juntou, virou um micróbio que fez você pela primeira vez no cruzado da vida. Veja bem, aí aquele fluido virou micróbio, o micróbio virou ser humano, e o ser humano veio vivendo, nascendo e morrendo, A imunização, ela pega as pastículas para levar para a planície. Aí sua essência vai atrás, porque sua essência já é racional. A sua essência já é um pouco de energia racional. Porque a gente era pura, limpa e perfeita, a gente era planície. Qual que é a partícula que está faltando ainda, seu João, para ela apanhar? Não, aí ela apanha do sol, da lua, depende, ela varia. Mas qual que é a minha que está faltando ainda? Eu sei. Ela já foi usada. Isso é outro.